Olá! Hoje o nosso papo é sobre um assunto de saúde pública muito, mas muito sério aqui no Brasil, a febre maculosa. Sabe, é uma daquelas doenças que começa quietinha, quase disfarçada, mas que pode ter um desfecho bem trágico se a gente não agir a tempo. A taxa de letalidade é altíssima. Imagina só a cena. Febre de repente, bem alta, uma dor de cabeça que não passa e o corpo todo doendo. O que vem à mente? Gripe, talvez? Dengue? É o que todo mundo pensaria, né? São sintomas super comuns. Mas e se por trás disso tudo tiver um perigo muito maior? Pois é, e é exatamente aí que a coisa fica perigosa. Por trás desses sintomas que a gente já conhece, pode estar escondida uma doença que evolui, olha, muito rápido e que pode ser fatal em questão de dias se não for descoberta. Então vamos entender isso a fundo. Para a gente entender essa ameaça, primeiro a gente precisa saber quem são os culpados. E não é um vírus que está flutuando no ar, não. É um agente microscópico que tem um cúmplice bem específico na natureza. E aqui estão eles, a dupla dinâmica do mal. De um lado, o agente causador, uma bactéria com nome e sobrenome, Rickettsia rickettsii. Ela é o que a gente chama de parasita intracelular, ou seja, para ela sobreviver e se multiplicar, ela precisa invadir as nossas células. E do outro lado, quem faz o transporte, o vetor, o famoso carrapato estrela da espécie Amblyomma sculptum. É ele que carrega e passa essa bactéria para frente. Tá, mas como essa bactéria consegue se espalhar tanto? Bom, o ciclo envolve alguns atores importantes. As capivaras, por exemplo, são as principais hospedeiras. Elas são tipo um banquete para os carrapatos, ajudando eles a se multiplicarem. Já os cavalos funcionam como se fosse um Uber dos carrapatos, levando eles para lá e para cá, espalhando para novas áreas. E o mais impressionante, os próprios carrapatos são o maior reservatório da bactéria, porque eles conseguem passar ela diretamente para os filhotes. Certo. E o que acontece então quando um carrapato infectado pica uma pessoa? Aí a batalha começa, e ela acontece dentro do nosso corpo, no nível das células. E aqui, pessoal, tem um número que é crucial, importantíssimo de guardar. De 4 a 6 horas. Esse é o tempo que o carrapato precisa ficar ali grudadinho na pele para conseguir transmitir a bactéria. Isso mostra que tirar o carrapato rápido não é só uma boa ideia. É uma atitude que literalmente pode salvar uma vida. Vamos ver o passo a passo desse ataque? Primeiro, a bactéria entra pela picada. Depois vem a invasão. E ela não ataca qualquer célula, não. O alvo dela é bem específico. As células endoteliais, que são a camada que reveste por dentro todos os nossos vasos sanguíneos. O passo 3 é a destruição. A bactéria se multiplica lá dentro, arrebenta as células e causa uma inflamação geral nos vasos. E a partir daí, as consequências se espalham pelo corpo todo. O nome técnico para esse estrago todo é vasculite. Para ficar mais fácil, imagina que os nossos vasos sanguíneos são uma rede gigantesca de mangueiras. A vasculite é como se, de repente, aparecessem milhares de furinhos em todas essas mangueiras ao mesmo tempo. O resultado? O plasma do sangue começa a vazar para os tecidos, causando inchaço, queda de pressão e, nos casos mais graves, o colapso do sistema, o choque. Agora que a gente já entendeu como a doença age por dentro, vamos ver como ela aparece por fora. E aqui, gente, o tempo é tudo. É uma corrida contra o relógio de verdade. Essa linha do tempo mostra bem a urgência. Depois da picada, tem um período de incubação silencioso que pode levar até 2 semanas. Aí começam aqueles sintomas que parecem gripe ou dengue. Mas o grande sinal de alerta, a pista crucial, aparece entre o terceiro e o quinto dia, as manchas na pele. Sem tratamento, a janela entre o sétimo e o 10º dia se torna crítica. E olha, não é uma manchinha qualquer. Essa erupção tem um padrão muito específico que ajuda demais no diagnóstico. Ela começa nas extremidades do corpo, punhos, tornozelos e o que é bem característico, nas palmas das mãos e solas dos pés. Depois, ela vai subindo, avançando em direção ao tronco. Esse movimento de fora para dentro é um sinal clássico da febre maculosa. Mas por que é tão difícil diagnosticar no comecinho? Essa padela explica tudo. Se a gente olhar só os primeiros dias, os sintomas de febre, dor de cabeça e dor no corpo são idênticos aos da dengue e da leptospirose. É praticamente impossível diferenciar. É só quando as manchas na pele aparecem, com aquele padrão específico, que a suspeita de febre maculosa fica realmente forte. Diante de um cenário tão complicado, a informação vira nossa principal defesa. Então, como é que a gente vence essa corrida? A resposta está em duas frentes: tratamento rápido e prevenção.
E aqui está a regra de ouro. Talvez a informação mais importante de todas. O tratamento não pode, de jeito nenhum, esperar o resultado de um exame de laboratório para confirmar. Se o médico tem a suspeita clínica e a pessoa esteve numa área de risco, tem que começar o antibiótico na hora. Atrasar esse início pode ser a diferença entre a vida e a morte. Simples assim. A boa notícia é que existe sim um tratamento muito eficaz. O antibiótico de escolha é a doxiciclina, que funciona super bem para todas as idades, inclusive para crianças. O recado aqui é claro: a arma para combater a doença existe, mas ela precisa ser usada o mais rápido possível. Mas é claro que o melhor remédio é sempre a prevenção, né? Algumas atitudes simples podem reduzir muito o risco. Usar roupas claras para a gente conseguir enxergar o carrapato mais fácil, colocar a calça para dentro da meia, usar repelentes que funcionam e, o mais importante de tudo, a cada 2 ou 3 horas, dá uma checada geral no corpo. Lembra daquela janela de 4 a 6 horas? Encontrar e tirar o carrapato a tempo é a melhor defesa. E com isso, a gente volta à pergunta lá do começo. Afinal, quando uma simples febre é mais do que só uma febre? A resposta está na conexão dos fatos. É quando essa febre vem junto com a lembrança de ter estado em uma área de mata, um pasto, perto de um rio, lugares onde pode ter carrapato. Ligar esses pontos e ter consciência do risco é o primeiro e mais importante passo para a proteção.